Em 1885, a cidade de Dura-Europos, localizada na Síria, foi redescoberta pela arqueologia. Dentre as grandes descobertas feitas nas escavações dos arqueólogos, descobriu-se a igreja doméstica mais antiga que podemos documentar, a igreja de Dura-Europos. Bem-vindos ao canal Cristãos na História. Eu sou o professor Israel e hoje nós vamos falar de um dos achados arqueológicos mais impressionantes de toda a história do cristianismo, a igreja de Dura-Europos. Se você nunca ouviu falar dela, vem comigo. Antes de falarmos da igreja de Dura-Europos, é preciso nos situarmos no contexto das igrejas do período do cristianismo primitivo. As primeiras congregações cristãs se reuniam em casas particulares. Os cristãos se reuniam rotativamente nas casas dos membros mais abastados, uma vez que, durante os primeiros séculos, os cristãos não tinham locais fixos de adoração. O que as evidências históricas nos permitem deduzir e compreender é que algumas dessas casas onde os cristãos se reuniam de forma rotativa foram doadas e passaram a ser congregações das igrejas cristãs. E o exemplo mais antigo que nós temos acerca dessas evidências é exatamente o achado da igreja de Dura-Europos. Os historiadores acreditam que, por volta de 230 ou por volta de 240, numerosas casas na cidade de Dura-Europos foram convertidas em igrejas cristãs. A igreja de Dura-Europos, na realidade, era uma casa comum. Continha um pátio interno com instalações da igreja ao redor. A sala maior era uma sala para reuniões e havia também uma sala com um pequeno batistério. A sala que inclusive chamou a atenção no meio dos achados arqueológicos, uma vez que ela estava adornada por vários afrescos que podem nos dar luz acerca da mentalidade, da liturgia e do pensamento simbológico que permeava os cristãos ali dos primeiros séculos. Podemos ver afrescos que representavam a figura do bom pastor, afrescos que representavam a cura do paralítico, afrescos que representavam Cristo e Pedro caminhando sobre as águas, afrescos que provavelmente representavam as três Marias visitando o túmulo de Cristo, afrescos que representavam a figura de Adão e Eva, bem como a figura de Davi e Golias. E embora os afrescos da igreja de Dura-Europos tivessem uma riqueza decorativa menor em relação à sinagoga de Dura-Europos, esses afrescos compõem os primórdios da arte cristã e são valiosíssimos enquanto fontes históricas na perspectiva de entendermos como funcionava a simbologia da liturgia, a simbologia do ato batismal, a simbologia das casas de oração. O destaque que nós podemos perceber ali dedicado ao espaço batismal demonstra, em conexão com os textos escritos, quão importante era o ato do batismo na vida, na liturgia, na teologia e na mentalidade dos cristãos primitivos. De modo que a igreja de Dura-Europos confirma as informações das outras fontes que temos em relação à vida litúrgica da igreja primitiva, ou seja, evidenciava-se uma liturgia simples, onde a ênfase estava na pregação da memória dos apóstolos, conforme descrito lá no texto de Justino Marte, e na celebração da Eucaristia e no ato batismal. E se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre a história do cristianismo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, dá um like no vídeo e não perde nosso conteúdo. Vamos até o próximo vídeo.